Pai do Senhor, jovens, Pai do Senhor, Salizak, Pai do Senhor, professores, pastores também, a paz do Senhor seja convosco, que o Senhor nos dê, e nesses momentos de aula, o cérebro de uma criança, que possamos absorver cada vez mais a palavra do Senhor. A todos os alunos da EBD, você também que não é aluno da EBD, repense também sua vida, porque a EBD é a melhor escola que tem no mundo, né? Melhor escola teológica do mundo. A escola bíblica dominical já formou muita gente mesmo. Pastor que não frequentou a escola bíblica dominical é um pastor que não está indo muito bem no seu ministério, porque a escola bíblica é o melhor campo de aprendizado que nós temos hoje, né? E eu vou fazer um desafio para você, jovem. Quando você estiver assistindo as lives do pastor, convida, coloca lá, gente, vamos participar da IBD online, é muito boa. Faz esse convite para quem está lá, né? Coloca lá, faça o comentário. Combinado? Vou cobrar, hein? Vamos ver. Quem eu ver lá? Vou fazer o seguinte, eu assisto pelo Facebook. Se você fizer um comentário lá, vamos assistir a EBD, eu vou te dar uma caixinha de bis quando retornar. Eu anoto e coloco lá uma caixinha de bis para você. Tá feito o desafio. O jovem que assistir e falar assim, olha, venha assistir a EBD online, né, na sala Isaac, e você colocar lá, eu te dou uma caixinha de bis. Combinado? Jovem, hein? Aí, senão, daqui a pouco vai todo mundo colocar lá e eu não tenho dinheiro para tudo isso, não. Então, tá combinado. Se você colocar um comentário lá na live do pastor, chamando, né, dos cultos, chamando para assistir a EBD, eu te dou uma caixinha de bis quando retornar às aulas. Só não deixa eu esquecer, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma promessa de salvação. Uma promessa de salvação. Qual é o real motivo de nós estarmos na igreja? Salvação, né? Esse é o real motivo de nós estarmos na igreja. Nós estamos em busca da nossa salvação. Existem muitas promessas na nossa vida, né? Tem muita gente que tem promessa disso, promessa daquilo outro, mas o verdadeiro motivo de nós estarmos dentro da igreja é pela salvação. É a promessa que a gente não pode abrir mão e que não há troca. Ah, mas houve uma promessa de um carro, houve uma promessa de uma casa, houve uma promessa que ia ser cantor, pregador. A maior promessa que nós temos é a salvação, né? É como Abraão abriu a mão da promessa, que era um filho, né, para obedecer a Deus. Então, nós sabemos, né, que no final, ele tinha certeza que o Senhor iria trazer o filho dele de volta, que não ia acontecer nada, mas ele sabia que o maior de tudo é a obediência, né, a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre salvação. Versículo do dia diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Fica em João 10, 9. Então ele se chama a porta. Quem entra por essa porta? O Senhor, Jesus, ele se refere a ele mesmo com vários nomes. Uma é a porta, o filho do homem, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, ressurreição à vida, né, o caminho, a verdade o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Então ele tem ele se sugere vários nomes, né, principalmente no Evangelho de João. Um deles é a porta, né, quem entra por esta porta e acha pastagem, que é do bom pastor. Para você entender o que é a salvação, de uma forma curta, assim, objetiva, todos nós, um dia fomos criaturas de Deus. Todo ser humano é criatura, né? Ele foi uma criatura, porque Deus o criou. Mas, no entanto, ainda não era reconhecido como filho. Hoje a Bíblia nos fala que nós somos filho por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou, né? Nós não éramos da videira verdadeira, mas nós somos enxertados na videira. E hoje nós somos também da videira. Então, quando Deus nos adotou, Ele deu também a tudo que é direito de um filho.
Quando você adota uma criança, quando você adota de papel passado, tudo certinho, todos os direitos de filho essa criança passa a ter também. Sobrenome, tudo, né? Direitos de herança, direitos como um filho, né? Um filho sanguíneo. O filho por adoção, ele tem todos os direitos de um filho sanguíneo. Então nós não tínhamos ainda um pai. E quando ele nos adotou, nós passamos a ser filho por adoção. Né? Aí é o filho que ele escolheu. Né? Nós somos o filho que ele escolheu. Nós passamos a ter direito de filho, né? Filho legítimo, normal, porque ele nos adotou. Nós não éramos da videira, então ele nos enxertou na videira verdadeira. Hoje nós temos, né, como irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo, como Pai, nosso Deus, como nosso conselheiro, o Espírito Santo. E graças a ele nós temos a salvação, o direito de herdar os céus por herança, né, receber os céus por herança. Mas lá atrás, para a gente dar sequência, o que aconteceu? Deus não fez o homem para ele ser destruído, Deus fez o homem para ele ser eterno. Porém, o homem pecou. Conhecemos a fala de Adão, nós conhecemos o que aconteceu com Adão, né? Ele pecou. Por Adão entrou o pecado, não é verdade? Lá na serpente, pela desobediência, entrou o pecado. Mas o que aconteceu? O homem se afastou de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Lembrando, gente, que a gente nunca pode esquecer que quem se afasta de Deus é o homem. O homem afasta, o pecado afasta o homem de Deus. Não afasta Deus do homem. Tá me entendendo? O que Adão fez quando pecou? Deus estava lá. O que Adão fez? Se afastou, se escondeu. Deus foi até Adão, mas Adão, envergonhado, se afastou de Deus. Então, o pecado hoje ainda é assim. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus, por causa da vergonha do pecado. Então, o pecado faz você se afastar de Deus, não Deus de você, mas você de Deus. Então, quando Adão pecou, ele se afastou de Deus. E nós temos a herança de Adão, a herança do pecado. Então, por Adão, que foi o primeiro homem, entrou o pecado. Jesus é considerado o segundo Adão. Por quê? Por ele entra o perdão. Então, nós tínhamos a herança do pecado, agora nós temos a herança do perdão, para nós podermos ser salvos. Vamos ler aqui a verdade aplicada? Por causa da maldição do pecado, o homem foi afastado de Deus e fadado à morte eterna. Mas Deus, em seu infinito amor, prometeu enviar um Salvador e essa promessa foi cumprida em seu Filho, Jesus, que pelo seu sacrifício na cruz nos reconciliou ao Pai e nos deu a salvação. Então nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus fez com que nós tenhamos acesso à salvação. Eu pulei o objetivo da lição, deixa eu ler aqui o objetivo da lição. Entender o que é salvação, um dos objetivos da lição. Entender o que é salvação. Compreender que Deus estabeleceu um plano divino de salvação para o homem. Aprender que Jesus era o único digno e capaz de salvar a humanidade. Então Jesus era o único e digno, capaz de salvar a humanidade. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue, né? Diz assim, porque Deus o Pai, amou o mundo, nós, de tal maneira inexplicável, que deu seu único filho, né? O seu único filho, filho unigênito, único do gênero. Unigênito quer dizer único do gênero, para que todos que nele crê não pereçam, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna, ou seja, tenha salvação. Jesus, ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida que nós tínhamos, porque o pecado, qual que é o salário do pecado?
a morte. Qual que é o salário do pecado? A morte. Não tem um texto que fala assim, morte ou morte, onde está as suas algemas, onde estão os seus agrilhões? Né? Então, o salário do pecado é a morte. Quando Jesus derramou seu sangue precioso, por que sangue precioso? Porque ele era o único ser humano, ele era o único do gênero, não existia outro. Então, a preciosidade do sangue de Jesus era tão grande que ele pagou o salário. Cristo Redentor, nós ouvimos falar sempre, né? Cristo Redentor, sempre na sala de aula eu cito isso. O nosso Cristo Redentor. O que é um Redentor? Você repete constantemente isso, talvez você, né, não lembre disso da aula, ou então você não assistiu essa aula comigo. Mas o que é um Redentor? Você sabe? Você sempre repete isso. O que é um Redentor? Aliás, Redentor é ali no bairro do Cristo, ali tem o Cristo Redentor no Alto de Sumaré. Não é. Redentor é quando uma pessoa tinha uma dívida muito grande, não tinha como pagar. Então vinha um parente próximo e pagava essa dívida. A pessoa tinha uma dívida tão grande que ela ia se tornar escrava. Mas eu não tenho como pagar a dívida, então vou me tornar escravo. Vinha um parente, pagava a dívida. Nós tínhamos uma dívida muito grande. Nós não conseguiríamos pagar essa dívida do pecado. Nós tínhamos uma dívida tão alta que nos tornamos escravo. Mas veio um parente, pagou a nossa dívida. Então, este parente é o nosso Redentor. É Cristo o nosso Redentor. Então, ele pagou essa dívida. Mas assim, gente, quando fala pagou a dívida, parece que pagou taquites. Legal, zerou taquites. Não. É um termo que a gente tem que analisar. Pagou a dívida. Mas ele não deixou kits. Ele deixou sobra, não é? Ele deixou sobra. Um bom exemplo é o bom samaritano. O bom samaritano pegou o rapaz, deixou lá na hospedaria, pagou o dia e deixou mais alguma coisa para que, se ele necessitasse, tivesse pago ali. Jesus pagou a nossa dívida e deixou crédito. Mas como assim? Pagou a dívida e ainda deixou crédito. Porque se ele pagasse a dívida do pecado, se a gente, como nós continuamos pecando, isso é fato, a dívida ainda continuaria. Pagava aquela, mas faríamos outra. Ele pagou a dívida que nós tínhamos e deixou em crédito a mais. Ou seja, nós pecamos, continuamos pecando. Nós somos o ser humano, continuamos pecando. Porém, toda vez que nos arrependemos do pecado, nós temos crédito e esse crédito paga a nossa dívida, né? Então Jesus não somente pagou a dívida, quitou ela, zerou, como deixou crédito para que toda vez que você se arrependa do pecado, você consegue pagar a dívida e assim ser salvo. Então, nós temos esse direito, né, de se arrepender e ser paga a nossa dívida, né? Mas como eu sei que essa dívida está paga? Como eu sei que eu não perdi a minha salvação por causa do meu pecado? Primeiro, se você se arrependeu, o teu pecado foi perdoado. Mas é arrepender e não voltar a este erro, como fazia Davi. Davi pecava constantemente, mas ele não retornava ao mesmo erro. Então, para você entender, você pecou, mas se arrependeu, o Redentor te perdoou. Quando houve esse perdão, a sua dívida foi paga. Porque o sangue de Jesus, ele é muito precioso. Mas como eu sei que eu não perdi a minha salvação? Porque se você já está em dúvida, se existe a dúvida, quer dizer que você ainda é temente a Deus. Se você ainda pensa, né? Se você ainda pensa no seu perdão, se você ainda pensa na sua salvação, quer dizer que você ainda é sensível ao Espírito Santo. Quando a pessoa
abandonou a fé, né? Quando a pessoa abandona a fé de uma certa forma, que ela não retorna, porque ela acaba pensando que não tem retorno, que ninguém pode fazer nada, é o abandono da fé. Então essa pessoa, ela está distante de Deus, ela não procura mais o nosso Senhor para perdão. Lembra que o pecado afasta o homem de Deus, não Deus do homem. Então, quando ela acha que ela não tem mais perdão, ela se afasta. Ela se afastando não tem jeito, né? Ela deixa de lado a sua salvação. Eu não estou aqui para discutir, né, sobre os argumentos, né, que muita gente tem. Uns falam assim, uma vez salvo, sempre salvo. Não, a salvação tem que ter a manutenção. Nós, na Assembleia de Deus, não temos esse pensamento de uma vez salvo, sempre salvo. Nós sabemos que nós temos que fazer a manutenção da nossa salvação, ou seja, arrependendo-se do pecado, né, e praticando, né, o Evangelho. Mas não há tempo para a gente discutir sobre isso. Então nós precisamos entender. Todo homem foi condenado. Todo homem foi condenado por causa do pecado. Mas a morte de Jesus na cruz, o sangue de um único ser, de um ser único, que é unigênito, pagou a nossa dívida, deixou crédito para que nós possamos ter salvação. Que a Bíblia fala que não havia um justo sequer, mas pelo seu sangue agora somos justificados. Então, nós conseguimos entender isso, que a salvação vem através do sangue de Jesus. E que nós não fazemos nada, não fizemos nada para merecê-lo. O sangue de Jesus é suficiente, né? O sacrifício de Jesus foi suficiente para a nossa salvação. Então, desconfie, jovem, desconfie. Você que está assistindo esse vídeo, desconfie de lugar que fala assim, olha, para você ser salvo, você tem que fazer isso, isso e isso, além disso e disso e disso. Ou seja, para resumir para você assim, ó, desconfie de igrejas que falam que para ser salvo tem que estar lá, naquela determinada igreja. Que para ser salvo você tem que fazer tal ritual. O sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação. Tá? O sacrifício de Cristo é suficiente. O que nós precisamos para ser salvo? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Único, suficiente Salvador. Se alguém colocar mais alguma coisa nisso, quer dizer que está falando que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação. Aí começa a morar as heresias e as seitas. Não é mesmo? Seita e heresia. Falar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação. Não aceite isso. Não aceite. O sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Momento de oração. Oremos para que as pessoas encontrem em seus caminhos o grande amor de Deus. Vamos só ler aqui, ó. Introdução. Jesus deixou sua glória e veio à terra para salvar os que haviam perdido. Ele se dispôs a pagar um alto preço para cumprir sua promessa, passando pela cruz. Não existe amor igual. Compreendendo a salvação. Segundo o dicionário, salvação é o ato ou efeito de salvar, libertar, tirar alguém do perigo. Biblicamente, no entanto, significa tirar alguém da condenação através da obra expiatória. Salvo de quê? Como nós já falamos, né, do pecado, salvo de ter uma vida, né, uma vida no inferno, uma vida nas garras ali da morte, né? Mas o Senhor nos salvou disso. Grandes prejuízos, né? Porque o pecado nos trouxe a maldição, mas a morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação, então esse prejuízo foi sanado. Inclusive, gente, o pecado faz com que toda a terra geme. Toda a terra geme por causa do pecado. O pecado, ele traz não só mal para o ser humano, como também para a natureza. Então, nos salvou de grande prejuízo também, né? Agora nós vamos entrar em outros assuntos
e, né, vamos decorrer um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, é interessante que Jonas Edward, ele deixou algo bem interessante para nós. Ele disse assim, ó, a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar, e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Ou seja, o inferno não é para o ser humano, o inferno é para o demônio, mas o ser humano vai acabar indo para lá por teimosia, né? Eu brinco que eu falo assim, eu pergunto, o que é mais fácil, o que é mais difícil, né? Ir para o céu ou ir para o inferno? Difícil é ir para o inferno. Ah, mas por que você está falando isso? Gente, é difícil ir para o inferno. Sabe por quê? Que eu vou falar assim para você. Ir para o inferno você tem que ser muito, mas muito, muito teimoso mesmo. Porque todo momento Deus te dá Deus te dá o poder como que se diz? De arrependimento. Todo momento Deus te dá o poder de arrependimento. Te dá a opção de arrepender. Todo momento Deus te aconselha. Todo momento o Espírito Santo está contigo. Então a pessoa só vai para o inferno por muita, mas muita teimosia mesmo. Então, entre o inferno e o céu, o mais difícil é ir para o inferno. Eu tenho isso para mim, eu penso assim, né? Porque ir para o céu, todo momento você tem a opção de arrependimento. Todo momento o Espírito Santo está ali, né? Te aconselhando, falando contigo. A pessoa que é voltada a Deus, vê Deus em tudo. Então, ir para o inferno, a pessoa tem que ser muito teimosa, mas muito, muito teimosa mesmo. Então, o inferno não é para o ser humano. O inferno não é para o homem. O inferno é para Satanás, para Lúcifer e os seus anjos, né? Os seus demônios. Mas o homem vai acabar indo por teimosia, por não se arrepender. Lá em Gênesis, logo no começo, 3, né? Gênesis 3,15, como diz aqui, já fala da inimizade, né, que há entre, né, entre o fruto do ventre da mulher e a serpente, né, que o homem ferirá a sua cabeça, né, e ela ferirá o seu calcanhar, que fala de Jesus, que vai pisar a cabeça da serpente. Então, você vê que a inimizade entre o pecado, né, o santo e o profano, se vem há muito tempo. E o homem, no meio dessa guerra, ele toma o seu partido. Só que ele tem que se arrepender, é necessário o arrependimento. Então, desde o início, Satanás teve o seu plano para levar o homem para o inferno. Porque Satanás, ele também tem muito conhecimento. Ele sabe o que espera ele. Então, ele fez o plano dele para levar o homem para o inferno junto com ele. E Satanás, ele tem 5D. 5D. Ele trabalha com 5D. O primeiro D é a dúvida, né? Primeiro D, a dúvida. O segundo D é o desencorajar. Ele faz a pessoa ficar desencorajada. Ele faz a pessoa se desviar. Ele faz a pessoa se sentir derrotada, que é a derrota. E a demora nas coisas, na promessa. Então, toma muito cuidado. Se você está sentindo desencorajada, está achando que está demorando, se você está achando que você está, né, desviando, tudo isso vem através da dúvida. Não tenha dúvida, né? Dúvida você pode até ter, que nós somos humanos, temos dúvida. O que nós não podemos é desacreditar. Né? Cuidado com essas palavrinhas com D, desacreditar. Não desacredite da sua salvação. O Senhor tem uma salvação para você, né? Deus nunca é surpreendido, como diz aqui. Então, quando começou a ocorrer tudo isso, ele já tinha um plano. Sabendo já que ele já conhecia Satanás de muitos anos, né? Lá em cima houve a rebelião, né, de Lúcifer e foi lançado, né, fora dos céus, do reino dos céus. Então ele já conhecia Lúcifer. O primeiro versículo bíblico está aqui, ó. O primeiro versículo bíblico diz assim, ó. Deixa eu procurar aqui. O primeiro verso bíblico, ele nos dá uma noção, ó. Diz assim:
No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, que princípio? Sabendo que ele é eterno. Então, há muito, muito tempo, ele criou os céus e a terra. Aí para o 2, diz, e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma. Então, do 1 para o 2, do versículo 1 da Bíblia para o 2, ninguém sabe quantos anos, quantos milhões de anos, quantos trilhões de anos passou. Sabe que no início ele criou os céus e a terra. Aí no 2 ele fala assim, porém, estava sem forma e vazia. Todo ser humano é um projeto. Sim, um projeto. Eu trabalho com alguns arquitetos e teve um arquiteto que falou um negócio para mim que eu nunca vou esquecer. Não tem muito a ver com a aula não, mas é interessante. Ele falou, Eliezer, ninguém acaba um projeto. Ninguém acaba o projeto. A gente cansa e faz daquele jeito mesmo. Então, o projeto é um projeto sempre demorado, sempre tem alguma coisa a aprimorar. Deus não, Deus desde o início tem um projeto e ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele tem sim como terminar esse projeto. O homem é um projeto de Deus. Nesse verso 1, quando ele fala assim, Deus criou os céus e a terra, pronto, era um projeto. Porém o projeto estava encostado. Aí ele viu, porém a terra estava sem forma e vazia. Ele falou, peraí, eu tenho um projeto e eu tenho que fazer esse projeto. Aí ele veio e fez, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face. E disse Deus, haja luz. Aí ele retorna o projeto. Você e eu, nós somos um projeto. Às vezes nós estamos encostados, igual o verso do 1 para o 2. Às vezes nós estamos como encostado, um alicerce ali que não se termina. Mas, nós somos um projeto e nós temos que dar continuidade a esse projeto. Deus tinha um projeto de salvação para o homem. Ele não poderia ser surpreendido porque o projeto dele não é falho. Ele não é como nós que nunca acaba um projeto, cansa e faz daquele jeito mesmo. Deus tinha um projeto e ia terminar ele. Então, diz assim, a queda do homem de maneira nenhuma pegou Deus de surpresa. O plano de salvação estava nos planos de Deus. Então, quando Adão e Eva caiu ali, Deus já tinha um plano de salvação. Deus tinha aquele plano de salvação. Não tinha... não pegou assim, de calça curta, como dizem, Deus tinha um plano de salvação. Ele ia dar continuidade àquele plano de salvação. Vamos ler Lucas 19:10? Lucas 19:10. Abra aí comigo, vamos ler. Se você estiver anotando, muito bem. Lucas 19:10. Já achei aqui. Lucas 19:10. Diz assim, vou ler aqui para você. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, sempre houve salvação, sabendo que Jesus estava com ele na criação. Quando ele fala assim, façamos, ou seja, ele estava acompanhado. Jesus estava com ele ali, no início era o verbo e o verbo estava com Deus. Esse é o versículo mais antigo da Bíblia. Mas não antigo de ser escrito, não, no início. Que início? Deus é eterno, Então, nós entendemos assim, que Deus nunca foi surpreendido. Sempre houve um plano de salvação. Porém, tem que se passar o tempo de Deus, E com o tempo, as coisas foi engrenando até chegar no momento certo. Aí fala assim, 2:2, reafirmando a promessa no Antigo Testamento. Então ele fala, em Isaías, que Isaías é chamado profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Então o profeta messiânico diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem que é? Jesus, Isaías 9:6, Então, gente, nunca presta atenção. Não é maravilhoso, vírgula, conselheiro. É maravilhoso conselheiro, tá? Que às vezes a gente cai nesse erro. Então, quem é
é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, ele sempre teve um plano de salvação para nós, tá? E agora diz aqui, ó, digno é o Cordeiro, né? Antigamente, quando, né, antes de Cristo, da morte de Cristo, né, na cruz, da sua ressurreição, existia formas rituais, né, de sacrifício, e o cordeiro era o sacrifício para o pecado. A família pecava, então ela levava o cordeiro para o sacrifício. Mas Deus não se agradava do sacrifício de animais. Então ele deu seu filho. Então fala que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, né? E ele não reclamou, não houve da sua boca nenhuma reclamação. Então Cristo é o nosso cordeiro, né? Ele derramou o seu sangue, o cordeiro imaculado. Diz assim, ó, digno é o cordeiro. Em todos os instantes da vida de Jesus, ele tinha conhecimento que o seu ministério passaria pela agonia da cruz. A promessa de salvação fez o mestre seguir até o fim com o plano de resgate do homem. Quando Cristo estava ali na cruz, ele citou 7 frases. Né? Ele citou 7 frases. E alguma das frases repetidamente. Eu nunca vou esquecer disso, né? Nunca, nunca. E uma das frases que ele cita é assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Né? Parece que ele está falando, poxa Deus, eu estou aqui sofrendo, por que eu estou sofrendo? Não é assim, poxa Pai, por que eu estou sofrendo tanto? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele fala assim, Deus meu, por que me desamparastes? Porque até então o homem só chegava a Deus através do sacerdote. Ele tinha que levar o novilho para o sacerdote, né? Levar o cordeiro para o sacerdote sacrificar, né? Para ele se achegar a Deus. O sacerdote tinha acesso ao Santo do Santo, o homem não tinha acesso, né? A Deus. Quando Cristo fala, Deus meu, por que me desamparaste? O véu se rasga de alto a baixo. Então, o véu que separava o homem de Deus se rasga. Quando esse véu se rasga, ele passa a ter acesso. Então, quando Jesus fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele ainda não estava vendo o encontro do homem com Deus, né? A conciliação. Então, quando ele fala, por que me desamparaste? E o véu se rasga, há essa comunhão, há esse encontro do homem com Deus. Então, por isso que ele fala, por que me desamparaste? Mas quando isso acontece, a comunhão. Hoje nós temos acesso a Deus. Não há necessário intermediários, como havia naquele tempo, né? Existia o profeta, que ouvia Deus e levava ao homem. O profeta ouvia Deus e levava ao homem. O sacerdote ouvia o homem e levava a Deus, né? Só existiu um, né, que fez os 2 papéis, que foi Samuel, que ele era sacerdote e profeta, mas existia esse campo. O profeta escutava Deus e reportava ao homem. O sacerdote ouvia o homem e reportava a Deus. Quando isso aconteceu, do véu se rasgar, o homem teve acesso a Deus. Hoje nós não precisamos de intermediários. Nós ajoelhamos, oramos e falamos diretamente com Deus. Nós falamos diretamente com, né, a Santa Trindade, sabendo aí, né, cada um na sua função. Mas nós temos livre acesso, e foi onde que Jesus viu a obra dele se cumprir, se terminar, porque ele viu que quando ele falou isso, o véu se rasgou, o homem passou a ter acesso. O único cordeiro digno a isso, né? Ele veio, cumpriu o que tinha que cumprir, pagou, deixou de crédito, nunca mais vamos esquecer isso, pagou e deixou o crédito pelas nossas almas, né? O sacrifício que nos gerou salvação. Por isso que a salvação é de graça, porque você não tem como pagar. A graça é de graça, ou seja, a salvação é por meio da graça.
Nunca diga que você não tem nenhuma promessa. Você tem promessa, a promessa da salvação. Isso é a maior promessa que nós temos em nossa vida, a promessa da salvação. O sacrifício que nos gerou a salvação, o sacrifício de Jesus que nos gerou a salvação. Não existe outro tipo de sacrifício. Deus não nos pede mais sacrifício, e sim obediência, né? Não sacrifique, mas obedeça. Então nós precisamos obedecer, não sacrificar. O único sacrifício suficiente foi o de Jesus por nós. Hoje nós temos acesso ao Pai. Você tem dúvidas sobre a sua salvação? Ajoelhe, ore, converse com Deus, fale com Ele, né? E você vai corrigir, né, talvez algum desvio que você tenha, mas faça isso. Vamos ler a conclusão? Jesus, como Cordeiro perfeito, veio ao mundo e se entregou à morte de cruz pela humanidade. Ele nos resgatou do pecado, nos reconciliando ao Pai. A promessa foi cumprida. Em Jesus temos salvação, justificação e paz com Deus. Glória a Deus, né? Nós temos isso. Quem aponta um dedo para você, não pode esquecer que Jesus morreu por você. Se você apontar um dedo para alguém, não esqueça, Jesus também morreu pelo aquele, né? Nós não temos o direito de falar quem pode ou não pode se salvar. Cada um que cuide da sua salvação. Quem está de pé, cuide-se para que não caia, não é mesmo? Então vamos nos preocupar somente em fazer a manutenção da nossa salvação, para que nós não se perca neste mundo afora. Amém? Gente, mais uma aula que nós terminamos, mais uma aula que nós estamos aqui, né, deste lado, e não conseguimos nos encontrar, mas vamos continuar orando para que o Senhor possa nos dar, né, a gratificação de estarmos juntos mais cedo ou mais tarde. Um forte abraço para todos vocês, muita saudade. E eu não esqueci no que eu prometi no começo da aula, não. Comente lá nas lives, né? Domingão tem culto, comente lá, né? Assista a EBD. Se você comentar, eu te dou uma caixinha de bis. Meu Deus do céu, será que vão brigar comigo por eu estar fazendo isso? Estou fazendo de livre e espontânea vontade, viu? Se não puder, depois o Sérgio Vaz me puxa a orelha aí, viu, Sérgio? Mas não tem problema, não. Então, gente, vamos se apegar com Deus, vamos procurar entender a Bíblia, saber que nós temos a salvação, que é um dom gratuito de Deus. Amém? Amo vocês de todo o meu coração. Amo a Escola Bíblica Dominical. Ela nunca me desamparou, sempre me fez um obreiro, um crente melhor. Você estude a Bíblia, porque é a única coisa que não deixa você ser enganado. Tchau, um abraço.